Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Benites, sou terapeuta floral, alquimista e oraculista. E estamos aqui hoje para mais uma tiragem coletiva. Vamos de mesa real? Vamos entender como será o primeiro semestre de 2026? Para isso, eu vou pedir que vocês respirem fundo, peçam para os seus mentores e guias uma orientação. Eu peço para o meu anjo de guarda que me envolva e que ele envolva o anjo de guarda de cada um de vocês que estão me assistindo. Que meu trabalho seja somente guiado pela minha intuição e pelo meu conhecimento. E dito isto, eu vou pedir que vocês respirem fundo mais uma vez. Escolham entre uma dessas duas opções. A primeira opção é este monstrinho aqui. A segunda opção é este outro monstrinho aqui. Pode pausar o vídeo se você tiver em dúvida. Esses são amigurumis que eu faço. Faz tempo que eu não faço. Resolvi dar andamento aqui. Resolvi voltar a crochetar, né? É bom, vamos ter uma espécie de terapia, né? E a hora que você decidir, que você escolher pela sua intuição, lembra sempre de adaptar tudo que sair aqui à situação de vocês. Até porque existem muitas energias envolvidas, tá? Caso você queira uma consulta na sua energia, clica no link da descrição do vídeo. E não menos importante, se você curtiu o vídeo, se você gostou, curte o vídeo e se inscreve no canal, que isso é muito importante para ti. Vamos lá? Para você que se conectou com a primeira opção, vamos de mesa real. Vamos, onde eu vou deixar esse monstrinho aqui? Deixa eu deixar ele aqui assim. Será que dá pra... Ah, super... Dá aqui. Para você que se conectou com a primeira opção, vamos entender como será seu primeiro semestre de 2026. Pensa na sua vida, como ela tá hoje, tá? E vamos entender. Opa, já tem gente querendo pular aqui. E vamos entender como serão o próximo semestre, como será o próximo semestre, os próximos 180 dias, para a pessoa que se conectou com a opção de número 1. Pronto, edição? Pronto, pessoas, vamos lá. Aqui eu tive que dar um jeitinho porque não estava cabendo na mesa. Então, o que te move? Como é que eu vou falar isso? Deixa eu tirar uma clarificação. Minha clarificação, tarô, para o que move essa pessoa que se conectou com a opção de número 1. Tá? Saiu o 3 de ouros e o 2 de copas. Me parece que assim, olha, o que te move? A gente tem a poltrona, tá? A poltrona, ela não é uma carta de movimento, uma carta de estagnação. É uma carta que fala que alguém muito querido, muito possivelmente, com quem você dividia ou que você trabalhava, ou uma pessoa com quem você relacionava, com quem de fato você tinha uma troca muito boa, pode ter ido embora da tua vida, sabe? E me parece aqui que você tá vivenciando muito esse término, tá? Muito essa coisa de ficar parado, talvez, numa situação que rompeu, que se estagnou. Deixa eu só colocar aqui do ladinho. Que rompeu, que estagnou, alguma coisa que quebrou dentro de você com essa pessoa que foi embora, com essa pessoa, seja
independente de qual nível a gente está falando aqui, independente se é amoroso, se é colega de trabalho, se é amizade, alguém aqui ou partiu para outros mundos ou foi embora de vez da sua vida. Então, é como se você tivesse a tendência nos próximos 6 meses, ou pelo menos até de um passado muito recente até até esse momento que você está lendo, ouvindo essa leitura, se tivesse muito parado ou parada, estagnado por conta dessa relação, tá? O que te traz sorte, e que às vezes você não percebe, é que existem pessoas ao seu redor. Alguns de vocês até começaram um relacionamento depois que essa pessoa do seu passado foi embora, sabe? Possivelmente essa pessoa, alguns aqui se relacionaram com alguém do trabalho, né? Que era um amor que não ia dar certo. E que vocês não percebem, ou até percebem, tá? Que depois que essa pessoa foi embora, vocês entraram também num momento de estagnação, porque vocês encontraram uma outra pessoa. E essa outra pessoa, por mais que você rememore o passado, por mais que às vezes dê aquela melancolia, sabe? Ela é uma pessoa que veio para ficar. Ela é uma pessoa que veio te ajudar, tá? Quais são as mudanças que trazem impacto para sua vida nos próximos 6 meses? Vamos entender se não cai todo mundo assim, sabe? Deixa a tia só arrumar, porque na verdade não dá para aceitar esse tanto de gente. Uma clarificação, quais são as mudanças que trazem impacto? Tá. Me parece aqui que o seu guardião, para uma parte das pessoas que estão me ouvindo aqui, que o seu guardião vai trazer um ímpeto muito grande, uma abertura de caminhos muito grande para que você siga, para que você mude as coisas, sei lá, seu trabalho. Alguns aqui tiveram, inclusive, uma oportunidade de sair do lugar onde estavam e conseguiram, através da ajuda dos guardiões, modificar um pouco a vida, tá? Como está seu íntimo? No seu íntimo você quer sair, no seu íntimo você quer desbravar, no seu íntimo você quer se abrir a novas oportunidades mesmo. Você já saiu, você já fez o esforço de sair. Veja só, você já teve a sorte grande, recebeu muita ajuda aqui da espiritualidade para sair da onde você estava. Só que você não quer só sair, você quer continuar desbravando as potencialidades que existem por aí, tá? Que mais? Vamos olhar, tem que olhar a cola, gente. No fundo, suas raízes, as suas estruturas, elas estão floridas, elas estão carregadas de positividade nos próximos 6 meses, tá? Neste momento presente, você percebe que, assim, para conseguir alguns intentos, tudo depende de você e do seu íntimo, né? E esse íntimo, ele precisa estar florido, carregado de positividade, de amorosidade, de paixão pela vida, tá? Vamos ver o que mais temos aqui. Suas preocupações, vocês têm medo de se enrolar de novo, tá? É como se nos próximos 6 meses, por mais que você esteja todo cheio de positividade, depois que você rompeu, fez a mudança que precisava fazer na sua vida, você ainda tivesse medo de se enrolar, de passar por dificuldades, de dar errado, sabe? De
se embananar inteiro? É como se, no fundo, você tivesse medo de quebrar ou estivesse quebrado de alguma forma. Em alguns momentos você se sente assim, quebrado de alguma forma. Veja se é positivo, você é próspero, você é abundante, você vai para a vida, mas a mágoa lá de trás daquela pessoa que foi embora, ou mesmo que tenha sido você que tenha ido embora, ela representa como que um gatilho para você. Você tem medo de se enrolar e de acontecer tudo de novo. E aí, nesse momento, é como se você, nos próximos 6 meses, a tendência é que você perceba que tem alguma coisa quebrada dentro de você. Então, eu percebo muito o que eu sinto aqui, perda de vitalidade. É como se você chegasse em casa sempre com dor. É como se você sentisse, como mudou muita coisa no teu íntimo por conta da situação lá atrás, é como se você se sentisse quebrado, como se você não tivesse forças para fazer as coisas que você tanto quer fazer, entendeu? Você sabe o que está pronto para encerrar na tua vida? Saiu ladrão, né, que é roubo ou desgaste por conta de pessoas perigosas, mas eu vou querer uma clarificação. O que está pronto para encerrar, Carol? Tá. Caiu o diabo, tá? Sabe o que está pronto para encerrar na sua vida? Você acabar se iludindo por conta de pessoas que querem te passar rasteira. E de não cair no mesmo ponto que você caiu lá atrás ou nas mesmas ilusões. De acabar repetindo algum ciclo, se sentindo preso ou presa por uma situação que você mesmo se colocou, mas que sempre traz alguém que vai te desgastar, que vai te passar a perna. Então isso está pronto para encerrar na sua vida, tá? Suas virtudes. Nossa, como virtudes, vou te dizer uma coisa, hein? Você tem o poder de deixar a sua marca. Porque mesmo que você acha que não, mesmo que você ache que não, as pessoas sempre vão lembrar de você, estão sempre lembrando, pensando. Algumas acabam indo atrás de você pela internet para saber como você tá, o que você tá fazendo, tá? É como se você deixasse a sua marca. E mesmo que você tenha se distanciado de algumas pessoas, elas sempre estão lembrando de você, e como uma coisa boa, tá? Talvez um pouco mais rígida, mas é como eu sinto que as pessoas, quando pensam em você, elas pensam nas suas virtudes e como apesar da sua força, da sua dureza, vamos dizer mais dureza, mas não é isso, não é bem isso, ainda vou essa palavra correta. Elas lembram de você com carinho. Então, mesmo que você esteja distante, uma das suas grandes virtudes, assim, lá temos um novo morador na casa, gente. Eu tenho foco de uma abelha. Mas você deixa a sua marca, as pessoas te admiram a sua liberdade, admiram sua força, sabe? E é muito bonito isso, porque é como se você, apesar de tudo, apesar de ter que romper, apesar de ter vivenciado alguns lutos na tua vida, você seguiu em frente. E uma das suas maiores virtudes é sempre buscar se libertar, né?
Você é uma pessoa admirável aqui. Vamos ver o que você precisa deixar para trás. Ó, o lápis. Precisa deixar para trás essa história de postar status. De repente ver o stories de alguém, procurar notícias. Não dê pano pra manga, tá? Deixa pra trás esse ciclo, para de fofocar, bem, que fofoca, para de se meter nas fofoquinhas do novo grupo que você se encontra. Fofoca com teu amor, com teu companheiro, com tua companheira, mas não abre muito. Cuidado com mensagens, acho que é esse o recado. Deixa eu ver aqui. Qual que é a sua repetição de ciclos tóxicos? No que você se sabota? Surpresas, eu vou tirar uma clarificação, só consegui, né? Porque temos um gato na mesa. Uma clarificação, tarô. Qual é a repetição de ciclos tóxicos da pessoa que se conectou com a opção de número 1? Bebê, deixa eu te contar uma coisa. O que acontece aqui? Sempre que você está vivenciando uma coisa muito legal na sua vida, que você está se iluminando, você acha algum defeito. Você começa a reclamar, você começa só a olhar as coisas como mais do mesmo, você perde a paixão, se esquece de agradecer o que já tem, se esquece de olhar ao seu redor, porque tem diversas oportunidades de transformar as situações ao seu redor. E é como se isso fosse um grande gatilho. Quando as coisas estão ficando boas, você achar defeito nelas, tá? Então, isso acontece por quê? Porque é como se você tivesse um vício no caos. Não pode estar bom. Você vai achar um defeito. Então presta atenção nisso, porque muitas vezes você cai em roubada. Por quê? Porque você não consegue vivenciar um período de tranquilidade. Tem sempre que alguma coisa acontecer. Cuidado com isso. Vou continuar tentando ler aqui, né? Deixa eu ver. 9, 10, 11, 12. Como você se expressa? Nos próximos 180 dias, nos próximos 6 meses, você se expressa como uma pessoa muito justa, muito equilibrada, tá? Com bastante conhecimento, um conhecimento que vai além do que as pessoas poderiam imaginar. É como se você tivesse o dom da fala aqui, um dom de apaziguar. Então você transmite muito equilíbrio emocional nos próximos 30 dias, nos próximos 6 meses, tá? As pessoas até se surpreendem com você nesse sentido, beleza? Quais os gatilhos que você traz da infância? Saiu os cristais. E aí aqui a gente vai entender quais são esses gatilhos. É uma clarificação, tarô. Quais são os gatilhos que a pessoa que se conectou com a opção de número 1 traz da infância? Eu tô tentando sextar, aleluia, irmãos. Ufa. Tequito, a gente te ama. Quais são os gatilhos que a pessoa que se conectou com a opção de número 1 traz da infância? Posso te dizer uma coisa? O que você traz da sua infância? Você é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que é clara como um cristal. Você é cheia de virtudes, mas você não acredita em você mesmo.
Você é como se você se autoflagelasse porque você não acredita que você é capaz. Tudo que quando você expõe, você fala, por mais que as pessoas te vejam como justo, equilibrado, com bom senso, extremamente inteligente, você fica se julgando. Possivelmente aqui, na sua infância, você teve alguém, seja pai ou seja mãe, que toda vez que você falava alguma coisa, a pessoa te cortava ou queria falar por você, ou te podava ou te criticava, tá? Não fica assim não, isso é um gatilho da sua infância e muito possivelmente, assim, é importante que se você começar a trabalhar isso nos próximos 6 meses, você vai perceber que você é muito mais do que esses gatilhos, tá? Parece que você vê defeito em você mesmo até quando você acerta. Vamos ver o que você precisa ter cautela. A lâmpada vermelha, que é uma carta que fala de perigo no caminho, de dificuldades. Mas vamos entender o porquê, uma clarificação, tarô. Que a pessoa que se conectou com a opção de número 1 precisa ter cautela. Com a Imperatriz. Mais uma carta. Valete de espadas. Tá, cuidado. Você precisa ter cautela com o que você fala e para quem você fala. Que em alguns momentos você pode até parecer um pouco arrogante, tá? Em alguns momentos você até acha... Não tem pelo do gato na minha boca. O que eu acho aqui, tá? O que me parece? Que vocês acabam se metendo em enrascada mesmo, mas por quê? Porque vocês, por mais que fiquem se sabotando e tudo mais, alguns de vocês têm bem a língua afiada, principalmente quando vocês estão vivenciando a sombra, sabe? O gatilho. É como se tivesse alguns momentos em que vocês se enchessem de razão, acabando por ficar um pouquinho mais arrogantes, tá? E aí, vocês acabam disseminando, ó, falando de maneira cortante. Você não percebe isso, mas de maneira cortante, de maneira mais dura, um pouco autoritário ou autoritária aqui. E isso você precisa tomar mais cuidado. Cuidado também com as coisas que você fala para uma certa pessoa. Vamos ver o que mais aqui. Tudo que você quer nessa vida, meu bem, é mudar de vida, é fazer viagens, é ter qualidade de vida. E é o que te motiva a sair do lugar. Você quer mais, você quer algo a mais, você quer mudar de vida, você não quer ter que depender dos outros. Qual é a sua... Tá. Você tem uma conexão, alguns aqui tem uma conexão muito forte com uma cigana ou com a pombagira de vocês, tá? E de fato, ela ajuda bastante no caminho de vocês aqui. Principalmente quando se trata de não te deixar cair na ilusão, então presta atenção na tua intuição. O que pode te trazer felicidade é um casamento, se você não é casado ou casada ainda, tá? Pode ser que nos próximos 6 meses vocês assumam um compromisso, tá? E quem é bom confiar no parceiro, porque este parceiro vai te trazer a grande felicidade, tá? Vai se entregar de fato a este casamento.
A sua ajuda, quem te ajuda nos próximos 6 meses é sempre a sua casa, a sua família de origem ou a família que você construiu, beleza? E você se cobra por isso também, tá? Você se cobra de... Eu vejo você se cobrando nos próximos 6 meses a retribuir essa pessoa de uma forma muito pura, tá? Isso se você é casado. Se você não é, então se prepara, porque sim, possivelmente nos próximos 6 meses você encontra alguém e essa pessoa vai te apoiar muito, tá? E alguns aqui podem até se cobrar de ter a família Doriana, tá? Não precisa ser perfeito, precisa ser, precisa estar. Deixa eu ver o que mais. Sua vida social, é isso, né? 17, 18, 19, 20. Vida social, ela tá muito protegida, tá? Muito protegida mesmo pela espiritualidade. Então você vai fazer contatos com pessoas mais equilibradas, contato com pessoas que vão fazer você rir, né, que vão te abrir alguns caminhos aqui, podem te trazer até o empoderamento novamente, se você, ainda mais se você tiver com a autoestima muito baixa. Qual é o grande objetivo aqui nos próximos 6 meses? Eu percebo que vocês vão estar focados em vocês mesmos aqui, em se acolher, em se cuidar, em entender qual é o seu poder, talvez sem sair demais, né? Sem querer se expor muito, mas é se cuidar mais, tá? Qual é a decisão mais importante a ser tomada neste momento? É prestar atenção com quem você se envolve, tá? Com quem você se envolve, quais os acordos que você faz e com quem você faz. O que te desgasta neste momento, alguns de vocês é com os amigos, alguns de vocês se sentem extremamente desgastados com o que as pessoas que estão ao seu redor falam de você ou falam para você. É como se alguns estivessem envolvidos por pessoas que vocês não percebem, mas querem te passar a rasteira. Lembra que tá na hora disso acabar? E muito possivelmente essas rasteiras vêm de pessoas conhecidas, então isso te desgasta muito, porque você já percebeu até quem é que pode vir te dar uma rasteirinha, mas você às vezes teima. Seus sentimentos. Você sente no final das contas que você é uma pessoa que tem muita sorte nessa vida. Uma pessoa que, apesar de tudo que você vivenciou, o universo sempre te protegeu. Suas relações e os seus acordos. Próximos 180 dias pode ser que um amor do passado retorne na sua vida. E pode ser que isso possa balançar um pouquinho as estruturas do seu relacionamento atual. Para quem tá solteiro, pode ser de fato que esse amor do passado retorne e que vocês possam revisitar uma relação que vocês tiveram e entender se é pra ficar, se não é pra ficar, tá? Reflita sobre o que você considera o que é uma vitória na sua vida.
Ai, ai. Como é que lê assim, gente? Com o companheirinho fiscal do tarô? Tava com saudade, né, filho? A cara dele. Reflita, o que é uma vitória na sua vida? Quais são as suas conquistas? O que te deixa equilibrado? O que você já conquistou até aqui? Tá? Independente de quem foi embora ou não da sua vida. Você vai se comunicar com pessoas que são caras para você de forma triste, talvez um pouco melancólica. Talvez vocês estejam muito reclamões aqui. Já falei isso, volto a repetir, entendeu? Mas é como se você quebrou, veja, você sente que você quebrou. E com a pessoa que é mais importante para você, é bem possível que você se comunique de forma que essa pessoa perceba que você perdeu o brilho no olhar. É isso que me vem agora. Para quem tem um companheiro ou uma companheira, serão 6 meses de muitas alegrias e muitas comemorações, viu? Então, assim, por mais que você tenha perdido em alguns momentos o brilho no olhar, presta atenção em quem está ao seu favor. Lembra que a ajuda vai vir da sua casa, a ajuda vai vir do seu companheiro. São pessoas que estão na nossa vida, que apareceram na nossa vida para nos resgatar de alguma forma, e não que isso seja obrigação delas. Eu acho que ninguém resgata ninguém, entende? Mas essa pessoa, ela veio, tipo, te mostrar o lado bom da vida, sabe? Como você vai estar consigo mesmo nos próximos 6 meses? Seguindo em frente, batalhando pelo seu encontro consigo mesmo, com a sua essência. Serão 6 meses de muito aprendizado, a querer realmente abrir seus caminhos, né? E abrir seus caminhos com relação a você mesmo, com o seu encanto, desfrutando do que você acha que você merece ter. E isso não tá errado, não, tá muito certo. Você vai se ver como uma pessoa de caminhos muito abertos de repente, assim, sabe? Vamos ver quem vai te surpreender. Azul feitiço. Deixa eu tirar uma clarificação aqui. Nossa, tá. Quem vai surpreender? A pessoa que se conectou com a primeira opção do tarô. Cavaleiro de Paus. Tá. Quem mais caiu? 3 de Copas. Isso aqui me vem muito uma cena na cabeça que já tinha vindo antes, sabe? Tipo, que através de um pequeno ritual que você fizer, você vai entender quem é que tá... Vai ficar mais claro pra você. Você vai descobrir alguma coisa de quem tá tentando te passar a rasteira, sabe? Tipo, pode ser aqui, que é essa primeira parte que vem pra mim, sabe? Acende uma vela pra tua moça, que você vai descobrir. Oferece também um vinho, tá? Que aí você descobre quem é que tá na tua vida, caminhando do teu lado, que na verdade deveria sair dela.
tá? Outra coisa, você vai perceber que vai aparecer na tua vida, se é que isso já não tem, tá? Alguém que é muito impulsivo, alguém que é um cavaleiro de paus, veja só, então alguém muito objetivo, alguém apaixonado com tesão pela vida. E isso vai estar, essa pessoa, ela vai gostar muito de comemorar contigo. Pode ser um namorado, pode ser o seu companheiro, sua companheira, tá? Mas, de qualquer forma, é importante que vocês aqui, é importante que vocês acendam a vela que precisam acender, ofereçam uma taça de vinho que vocês precisam oferecer para a moça de vocês, para que aí vocês descubram quem é que... Não precisa descobrir, sabe? Mas pelo menos fazer com que essa pessoa saia do seu caminho, a pessoa que não te quer bem, tá? O que vem de novidade na tua vida? Eu quero uma clarificação. O que vem de novidade na vida de quem se conectou com a opção de número 1, tarô? A força e a torre. Por quê? Tá. Vocês precisam se mexer, cara. Vocês precisam se mexer. As coisas... Às vezes a gente tá lá querendo um monte de coisa. Sei lá, você quer emagrecer, né? Só que precisa fazer uma força. Precisa de foco. Precisa lutar contra a preguiça. Pra quebrar um hábito. Pra parar de se apegar a pequenas coisas. Por um exemplo, eu, Gabriela, quero emagrecer, pra variar um pouco, mas não vou numa academia, apesar de no meu prédio ter academia. Olha que pessoa bonita. Mas eu chego tarde, eu tô sempre cansada, dolorida, tô até achando que essa tiragem é pra mim. É preciso que você faça força para que você tenha foco, para que você consiga atingir seus objetivos. E a partir do momento em que você fizer essa força de romper com esses hábitos tão nocivos à sua saúde, que de tanto que você fica reclamando, que você tem dor nas costas, por exemplo, tá? No exemplo da academia e do emagrecimento, você vai se surpreender, tá? Aí você vai ver que era pura preguiça e bastava você se mexer. Tá? Procura quebrar o hábito. Você quer alguma coisa, vai lá e faz. Tenha foco, tá? Sua mente inconsciente. Na sua mente inconsciente, você tá ok, tá estável, tá bem equilibrado aqui. Deixa eu ver o que mais. Talvez um pouco rígido demais. Como está a mente inconsciente da pessoa que se conectou com a opção de número 1? O Sol. Você está muito movido pelo ego e você não está percebendo isso, que isso te torna um tanto rígido, um tanto rígida, tá? Então preste atenção nisso. Vamos ver o que você resolve nos próximos 180 dias. Você resolve focar na prosperidade, na mudança de paradigmas, tá? Na forma de ganhar dinheiro, talvez. Alguns aqui precisam aprender a trabalhar a linha da prosperidade, que pode estar um pouquinho quebrada, mas não me parece não. Me parece que vocês têm muito mais gatilhos e que são esses gatilhos que impedem vocês de realizarem mais, de materializarem os seus sonhos.
do que vocês propriamente dito. Eu percebo que vocês têm muito mais, não sei que modo desagradável, né? Enfim, eu percebo que vocês têm a linha da abundância muito boa, mas é que muitas vezes vocês não acreditam em vocês. E aí o que acontece? Vocês se sabotam e aí sim parece que a prosperidade desanda um pouco, tá? A relação do dinheiro com vocês é um pouco caótica, sim, tá? Alguns de vocês acabam gastando até por compulsão. Toma cuidado com isso, porque nossa, é muito síndrome de escassez aqui. Trabalha assim, por favor, a linha da prosperidade, a questão do merecimento de vocês, tá? Vocês vão ver que se você começar a trabalhar a questão do merecimento, as coisas mudam para você. O que se mantém? A gana, a força de vontade de vocês, a vontade de seguir em frente, de conquistar, tá? Isso é muito importante. E o seu maior aprendizado nesse momento é saber de que mão você está apertando, com quem que você está fazendo acordos, se é com você mesmo ou se é com os outros. Deixa eu ver o que mais eu consigo enxergar aqui. Alguns de vocês vão receber uma boa proposta nos próximos 180 dias, tá? Uma proposta que ela é muito interessante. Alguns de vocês aqui estão fumando demais da conta, mais do que deveriam, talvez. Quem fuma, né? Deixa eu só tirar isso daqui. Alguns de vocês estagnaram na dor, tá? É como se a dor fizesse presente o tempo todo na vida de vocês. Alguns de vocês precisam trabalhar mais o amor que têm por si mesmos, mas outros precisam prestar atenção no amor que já possuem. Nossa, que muito aleatório. Alguns de vocês precisam acender a velhinha do Exu também, tá? Ou, assim, fazer algum tipo de ritual, colocar em prática, tipo, sabe? Eu vou acender a vela para fulano de tal, e não acende. Vou fazer oferenda para ciclano, para entidade, tá? Não faz. Vou tomar um banho de autoestima, não faz. Precisa. Sabe que seus caminhos se abrem a partir do momento em que você der o primeiro passo e sair do casulo em que você se encontra. Você vai ter boas notícias nos próximos 180 dias. É importante que você comemore cada boa notícia que você receber. Lógico que nem tudo são flores, então algumas questões na vida de vocês podem trazer um pouquinho de melancolia, né? Às vezes vocês vão se ver com algum tipo de dificuldade, mas é importante que vocês olhem pro nó que vocês se meteram, sabe? Tipo, pro nó que vocês fizeram na vida de vocês. Se vocês estão com dificuldades, poxa, enxerga isso de uma maneira assim, olha para isso de uma maneira tentar enxergar por que você se colocou nessa situação, sabe? A partir do momento que a gente olha o nó que a gente mesmo fez na nossa vida, que a gente começa a se acolher e a entender por que a gente se enfia cada vez, sempre nas mesmas roubadas, porque pode reparar, são as mesmas roubadas. E após a
quebra de alguma coisa, o término de uma relação, pode ser, me parece muito mais de amizade aqui, tá? Mas é após uma separação que você obtém a vitória e um maior equilíbrio. Então, assim, pode ser que alguma amizade vá embora. Quem tiver que sair da sua vida, agradeça, porque vai ser melhor assim. Você vai perceber que sua vida vai andar mais, tá? Cuidado com o amor do passado que foi perdido. Essa pessoa pode trazer grandes desgastes para você, bagunçar tudo que você conseguiu construir até aqui, tá? Percebo que vocês vão receber presentes, vocês vão receber tem alguém que vai lembrar de você, e alguém é uma pessoa que você não fala faz muito tempo e que pode te dar a solução para algo. Você vai descobrir alguma coisa sobre alguém do seu ciclo pessoal, tá? Círculo pessoal. Muito possivelmente está ligado a você enxergar alguma sabotagem por parte dos outros, tá? Eu percebo que alguns de vocês aqui precisam estar ligados às inseguranças de vocês, manipulações, e comecem a transformar um pouquinho e ter mais confiança na intuição de vocês, tá? É como se vocês descobrissem uma maneira de entrar uma maneira de ter maior jogo de cintura, percebendo mais não é malemolência, gente, percebendo mais a atitude dos outros e sentindo mais, percebendo onde é perigoso e onde não é, tá? Perceba que nos próximos 180 dias a palavra-chave aqui para vocês é equilíbrio e acolhimento, tá? E que vocês, através da reforma íntima, percebem o quão protegidos são, tá? Vocês conseguem se ligar mais à espiritualidade, percebendo que tudo depende de vocês e que vocês são faíscas divinas, tá? Vocês são criados à imagem e semelhança de Deus. E quanto mais você se lapida, quanto mais você cuida de você, quanto mais você se descobre, mais você percebe o quão abençoado você é, tá? Vou pedir que vocês, alguns de vocês, tomem cuidado com a ideia, mais uma vez, porque eu sei que eu já falei isso aqui, com a ideia de um casamento perfeito, tá? O que é um relacionamento perfeito, o que você tem assumido como um relacionamento perfeito. Será que ele é perfeito mesmo? Será que você não está envolvido com alguma situação que você está tampando o sol com a peneira? É um recado bem específico e não é para todo mundo, tá, gente? Alguns de vocês vão querer fazer reforma em casa, tá? Mudar algumas coisas em casa também. E deixa eu ver o que mais. Alguns de vocês, prestem bem atenção
Vou tirar até uma clarificação para isso. Ó, aconselho aqui uma clarificação. Tá, já entendi. Alguns de vocês precisam apimentar um pouco mais o casamento ou o relacionamento de vocês, tá? Vocês estão precisando vestir uma saia de repente, estão precisando fazer brincadeirinhas, ter um vale night, fazer uma noite não romântica, é mais apimentada, se é que vocês estão me entendendo, tá? Gente, era isso. Eu vou dar uma pausa aqui e já volto com a opção de número 2, tá bom? Beijo! E vamos lá, para você que se conectou com a nossa segunda opção. Vou deixar aqui, vamos ver se ele fica, né? Opa! Peraí. Acho que aqui vai ficar bom. Vamos lá, para você que se conectou com a segunda opção, eu vou pedir que você respire fundo. Peça para os seus mentores e guias uma orientação para a gente entender como serão os seus próximos 6 meses, o primeiro semestre de 2026, para quem se conectou com a opção de número 2. Já caiu uma carta aqui, tá? Ó, eu vou abrir aqui e vamos fazer um time-lapse. Vamos entender aqui, tá? Primeiro eu percebo que vocês estão se movendo por uma certa teimosia, tá? É como se... Sabe quando você quer alguma coisa e você faz acontecer? É basicamente isso. Vocês vão ser movidos nos próximos 6 meses. Alguns de vocês vão ser bem teimosos, tá? Vão ir atrás mesmo de fazer e acontecer tudo na vida de vocês, tá? Alguns de vocês vão ter muita sorte a partir do momento em que vocês forem claros com os outros, consigo mesmos, sobre as coisas que vocês querem. É preciso comunicar aqui, então é preciso que vocês vão ter muita sorte a partir do momento em que vocês falam o que vocês precisam falar, tá? Voltamos com o nosso inspetor do tarô, tá? Vocês, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quais são as mudanças que trazem impacto na vida de quem se conectou com a opção de número 2, uma clarificação, tá? Saiu o 6 de paus. Sabe o que vai trazer impacto? Uma mudança muito grande que vocês vão ter na vida de vocês, acolhendo a própria sombra, tá? Desbravando o inconsciente, desbravando seus gatilhos. Vocês precisam de fato entender que vocês precisam enfrentar as mudanças que acontecem na vida de vocês, tá? Enfrentar o seu inconsciente para saírem vitoriosos de fato sobre vocês mesmos, sobre o que vocês se sabotam, beleza? No seu íntimo, o que é mais profundo dentro de você. Os próximos 6 meses, eles trazem
uma vontade de comemorar. É como se você tivesse que olhar com um olhar de positividade, rindo de si mesmo, rindo dos erros que vocês cometem ou dos medos que vocês têm da vida, sabe? Sabe quando você leva as coisas com o maior amor? É pedido para vocês nos próximos 6 meses que vocês façam isso. Que olhem pro íntimo de vocês com o maior humor. Suas estruturas, suas raízes. Você tá cheio de nó, né? Que vocês precisam desembaraçar. É como se vocês se sentissem presos a algumas situações. Alguns podem estar se sentindo presos. Nossa Senhora, é muito difícil fazer uma leitura assim, sabe? Ele tá carente, gente. Eu trouxe ele tem 2 dias. Esse é o 2º dia dele aqui em casa, depois de um longo período separados, né? Mas eu precisava ter lá a casa para trazer o gatinho. Enfim, mas vamos entender uma clarificação para saber como estão as raízes e estruturas da pessoa que se conectou com a opção de número 2, baralho. Tá, o 7 de ouros invertido. É como se vocês estivessem muito ansiosos para colher alguma coisa, para ver seus esforços, sabe? Então, por conta da ansiedade, vocês se sentem presos, vocês podem acabar se enrolando, né? E é uma tendência nos próximos 6 meses que vocês tenham vontade de desfazer os nós, mas é que vocês ainda não perceberam, perceba, vocês ainda não perceberam que foram vocês mesmos que se colocaram na situação em que vocês estão hoje, tá? Seus pensamentos, suas preocupações, como se vocês nos próximos 6 meses tivessem medo de acabar se entregando a uma depressão, uma melancolia. É como se vocês tivessem medo de chorar, tá? Mas cuidado, porque você pode acabar focando demais nisso e viver triste. Só que no seu íntimo é pedido que você leve a vida com maior humor, entendeu? Rindo dos próprios tropeços, vamos dizer assim. Levando a vida com maior leveza, tá? A sua vitalidade. Alguns de vocês vão querer encontrar forças fora de casa, na rua. Mas é que quando você sai, parece que toda a sua vitalidade se esvai. O que foi, Theo? É como sua vida. Assim, olha, pensa, você vai achar. Você acha que a sua vitalidade está na rua, está nos amigos, está nas saídas. Mas na rua, no fora, no externo, tá? No externo, não necessariamente na rua, mas no externo é como se você encontrasse alguma força para sair dessa melancolia que você carrega por vezes, tá? Perceba que você saindo, você se forçando a sair, você acaba tirando alguns pensamentos excessivamente melancólicos da cabeça, tá? Isso é importante. Resgatar isso. Para outros, de fato, a energia se esvai quando sai. Mas não me parece muito isso. Eu acho que muito mais a maioria que se conectou com a opção de número 2, sair ajuda.
ir para a vida, sabe? Ajuda a sair um pouco dessa melancolia que vocês já têm uma tendência a carregar. Por isso que é pedido para vocês comemorarem mais, tá? Levar a vida com maior humor. Deixa eu ver aqui. O que tá pronto para se encerrar na sua vida? Eu quero uma clarificação. O que está pronto para encerrar na vida da pessoa que se conectou com a opção de número 2? Essa daqui. Ó. Achar. Saiu a carta da boa sorte, tá? Achar que quando você doa demais para os outros, você vai ter o mesmo retorno, que isso vai te ajudar, que as pessoas vão fazer por onde para como uma compensação, sabe? É como se você achasse que a sua sorte depende de outras pessoas. E você se doa tanto para os outros e que você espera que isso seja recíproco, que os outros também façam por você. Mas isso está pronto para se encerrar, porque não depende dos outros a sua vida, depende só de você, entende? E que não adianta a gente se anular em prol das outras pessoas, tá? Suas virtudes. Você é uma pessoa admirável, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa que as pessoas lembram com muito amor e com muito carinho, porque você é uma pessoa de essência livre, tá? Nossa, tomei uma rabada. Não, Theo. Peraí, filho, vem cá, vem no colo. Vamos ver se funciona, bebê. Aqui assim, vem no colo de mamãe, pronto. Senão você bagunça tudo aqui, também não dá, né, meu amor? Sabe o que você precisa deixar pra trás? O autoacolhimento excessivo. Como assim, Gabriela? É como se eu sentisse uma energia aqui de isolamento, sabe? Uma energia de se maternar em excesso, de ter dó de si mesmo, tá? Isso você precisa deixar para trás. Sabe o que se repete na sua vida, no que você se sabota? E aí eu vou falar de maneira um pouco mais dura, talvez, com vocês. É de achar que todo mundo é amigo de vocês. É de achar que todo mundo tem o mesmo carinho, é leal, é sincero. Tô tomando água na fonte. É como se você se sabotasse em prol dos outros sempre. É uma repetição esse jogo, né? Me parece que vocês estão se sabotando sempre aqui. E você se doa demais para os seus amigos, você acolhe demais os seus amigos, mas nunca é para você. Você acha que é para você, porque são seus amigos, são seus queridos amigos, entende? Mas é nisso que você se sabota. Você precisa talvez pensar um pouquinho mais em você aqui, tá? Nos próximos 6 meses, vocês estarão se expressando de forma muito criativa, trazendo novidades para os outros, trazendo novidade até para você mesmo, sabe? E engraçado que para os outros vocês se comportam de forma bem-humorada, risonha, né? Mas para vocês mesmos, não. É como se, eu sinto que é como se vocês tentassem esconder algo dos outros e até de si mesmos. Sabe quais são os gatilhos que você traz da infância? Possivelmente uma separação dos pais aqui. Eu só lembrei muito de uma pessoa.
tá? De uma cliente minha. Provavelmente uma separação dos seus pais. E isso pode estar afetando bastante a vida de vocês hoje, inclusive, tá? Trazendo, inclusive, as crises de ansiedade que a gente já viu, porque você se colocou num não. E aí, quando eu falo você se colocou num não, você... Como é que eu posso dizer isso com amor? É como se você criasse as situações que você vive por conta desse gatilho inicial, sabe? Mesmo que seja de forma inconsciente aqui, porque é algo que está muito rígido dentro de você. O medo da separação, o medo da perda, faz com que você atraia situações onde isso sempre se repete, tá? O que você precisa ter cautela? Eu quero uma clarificação aqui. Outra pessoa que se conectou com a opção de número 2 precisa ter cautela. Caíram duas cartas, vamos ver. Caiu primeiro essa carta, que é o 3 de ouros. E saiu o 2 de copas. Gente, saiu parecido com... não na mesma posição, mas as mesmas cartas. Engraçado, né? Tá. Você precisa tomar cuidado e usar bastante raciocínio lógico com qualquer tipo de associação que você fizer. Que a princípio pode trazer para a vida de vocês uma aparente vitória de que eu venci e consegui me equilibrar, mas é preciso tomar cuidado com o tipo de pessoa que vocês vão chamar de repente para uma sociedade, para trabalhar com vocês, então presta atenção nisso, tá? O que vai te motivar, eu quero uma clarificação também, o que vai motivar a pessoa que se conectou com a opção de número 2, tá? Já passo esse recado. 2 de espadas. Tá, não é bem o que vai te motivar. Toma cuidado, tá? De não ouvir a sua intuição a respeito de alguém. Por quê? Porque essa pessoa pode parecer um doce, mas na verdade não é. É uma pessoa que pode ser bastante traiçoeira aqui. Traiçoeira, uma pessoa que pode ser tóxica, uma pessoa que pode vir a querer levar embora o pouco que você tem. Então presta atenção nisso, tá bom? É engraçado que vocês têm uma grande conexão. Parece que é alguém que não sai da cabeça de vocês. É esse amor do passado. Alguns têm uma grande conexão. É como se não conseguissem se desvencilhar dessa pessoa que já foi embora da vida de vocês, tá? Mas que o pensamento sempre retorna. Seja por que não terminou legal. Que não terminou legal, eu tenho que falar no microfone, né, com esse gato aqui. Seja porque vocês combinavam, seja porque é uma pessoa que te marcou. É como se vocês se sentissem conectados ainda com essa pessoa, tá? E isso perdura nos próximos 6 meses. Uma mudança que pode te trazer felicidade é um grande amor. E aí vocês precisam analisar se é a pessoa com quem vocês estão hoje ou se é uma outra pessoa. Me parece que quem tem um relacionamento é essa pessoa, sim, tá? Pelo menos é o que tudo indica aqui, tá? Que a partir do momento em que vocês desenvolverem um grande amor por vocês, um grande amor pela vida, que vocês descobrem dentro de si mesmos virtudes admiráveis, quando vocês passarem a se admirar. E sim, por que não olharem para a pessoa que está com vocês com outros olhos? Vocês podem ter mudanças significativas na vida de vocês, tá?
A ajuda externa que vocês recebem é da própria vida. Me parece que tem uma pessoa que te força a caminhar, que te incentiva, que faz você andar para frente. E, de fato, é uma ajuda que a espiritualidade manda para vocês. Ô, Theo, fica difícil assim, filho. Deixa a mamãe ler, por favor. Tá? Aqui. Fica com a mamãe, tá? Vocês se cobram, nossa, vocês se cobram muito aqui. De serem agradáveis, de serem amorosos, de serem sempre portadores de boas notícias, mesmo que por dentro vocês estejam assim destruídos, né? A vida social de vocês vai ser mágica nos próximos 6 meses. A vida social de vocês vai ser envolta de mágica, de muita fé, de espiritualidade, sim, por que não? O grande problema, vocês querem muita estabilidade, tá? Vocês vão procurar por estabilidade nos próximos 6 meses, mas me parece que um grande problema é vocês serem muito rígidos, não se movimentarem muito nesse quesito. Tá? Porque tem alguns gatilhos aqui, principalmente os gatilhos de infância, que impedem que vocês se movam para frente. Preciso olhar para essa separação, se é possível separação de pais ou possível perda que vocês tiveram na infância, para que isso não deixe vocês de fato tão rígidos e faça com que de fato vocês encontrem uma estabilidade, seja ela financeira aqui, seja ela sentimental, emocional. Tá? Vocês têm que tomar uma decisão muito importante, de seguir em frente, de lutar pelas coisas que vocês querem, de não se prender a determinadas pessoas, não achar que vocês dependem dos outros, de não se prenderem demais aos outros. Vão à luta do que vocês querem, tá? O que te desgasta muito nesse momento é a vivência de um luto, tá? De alguma situação que foi embora da tua vida, pode ser sim esse amor do passado que ainda permeia talvez a cabeça de vocês, que traz muita insegurança, e pode sim estar ligado a não ouvir a sua intuição a respeito de alguém, de querer se fazer de cego para as bandeiras vermelhas que a vida te apresenta. Seus sentimentos, eu vou até tirar uma clarificação aqui. Como estarão os sentimentos de quem se conectou com a opção de número 2 para os próximos 6 meses, tarô? Caíram 3 cartas, é sério isso? É sério isso? Ó, vocês querem fazer acontecer, mas vocês vão estar muito indecisos, sem se movimentar. Vocês querem novidade na vida de vocês. E saiu a roda da fortuna. É como se você sentisse o tempo todo que você está vivendo um ciclo de repetição, um ciclo kármico. Pelo menos a tendência a se sentir repetindo situações é muito grande, por mais que você faça, tá? Isso pode te levar um pouquinho, voltando lá, a tendência de melancolia, de uma possível depressão, um sentimento depressivo. Há uma vontade de chorar inexplicável. Vou deixar a ambulância passar, né? Seus acordos, uniões, relações, tudo mais, são boas uniões, são bons acordos que você faz, tá?
Seus relacionamentos vão te fazer muito bem. Tá. Segredos ou reflexão, vamos entender. Uma clarificação para a pessoa intermediária, tarô. O que a pessoa que está me assistindo agora deve refletir. Opa. Tá. É preciso que você reflita sobre os desejos que você carrega dentro de você. E alguns aqui tendem a procurar algo fora, tá? Tendem a ambicionar outras coisas. É preciso refletir sobre o que te traz desejo, quais são suas ambições, quais são as ilusões às quais você se prende, tá? Como você se comunicará com a pessoa mais importante para você? De maneira harmoniosa, de maneira recíproca? Cuidado apenas. Eu vou até pegar uma clarificação, mas o que me vem muito é assim, ó. Cuidado para não só mostrar as coisas boas, precisa falar o que vai dentro do teu coração de verdade, sabe? Até porque tem algumas coisas que você precisa falar, o que você pode mudar, sabe? Falar o que te dá tédio. Você precisa expressar mais os sentimentos para tornar as suas relações melhores, tá? Não é tudo perfeito e assim, não é porque você anseia uma relação perfeita e feliz que você não tem coisa que incomoda. E é preciso falar o que a gente incomoda, tá? O que a gente incomoda não. O que incomoda na gente. Eu não sei se o cônjuge de vocês pode ser que ele seja uma pessoa ou que é uma pessoa que precisa viajar demais, ou uma pessoa que traz mudanças na sua vida, tá? Me parece que muito mais é isso, a pessoa, o bombom, o seu par, o nome que você queira dar para isso, se você tem uma relação, é uma pessoa que traz mudanças significativas na sua vida, tá? Como você vai estar com você mesma, olhando para dentro, olhando para si, interiorizando muita coisa, descobrindo muita coisa. Talvez alguns aqui nos próximos 6 meses vão redescobrir o prazer de estar sozinho consigo mesmo ou consigo mesma, tá? Quem vai te surpreender? A pessoa intermediária, uma mulher te surpreende. Vamos ver se tem uma clarificação aqui, já pulou alguém, tá? A força. É uma mulher, olha, presta atenção. Uma mulher te surpreende porque vai fazer com que você olhe. Meu Deus, você tá todo molhado, meu filho. Você não sabe tomar água? É uma mulher que te surpreende porque não só pela força que essa pessoa possui, tá? Mas porque ela vai te ajudar em algum momento a você olhar para os seus instintos, para as suas sombras e abraçá-las, tá? Para que você consiga redescobrir o seu brilho. Vamos ver o que mais. O que vem de novidade aí? Você descobrindo maneiras de driblar as suas inseguranças. Descobrindo que com resiliência, com cautela, com prudência, vocês conseguem enxergar
qualquer tipo de manipulação que outras pessoas queiram trazer para você, ou ainda mais, ainda melhor, sabe? Tipo, de como você cria coisa na tua cabeça muitas vezes. Tudo bem, eu tô falando que vocês precisam ouvir mais a intuição, e precisam sim, não podem negar essa intuição. Mas me parece que assim, vocês têm uma desenvoltura maior, ou pelo menos uma oportunidade maior nos próximos 6 meses, de perceber quais são as inseguranças, que com o tempo que a gente desvenda isso num processo terapêutico bem bacana, mas que a gente vê onde a gente se trai, né? Onde a gente se sabota, o que a gente manipula contra nós mesmos. Mas vamos entender o que vem de novidade para a pessoa que se conectou com a opção de número 2, tarô. Já pulou aqui, mas vou ter que pegar só um instante. Aí, ó, o 5 de copas. De entender por que você fica chorando pelo leite derramado, ao invés de enxergar outras dádivas que a vida te oferece, tá? Tem coisa que, a gente se sabota, a gente faz besteira, e acontece porque a gente só aprende errando, pelo menos a grande maioria de nós, né? E tá tudo bem errar. Então, o que tem de novidade nos próximos 6 meses para você é você entender quais são essas inseguranças e, com resiliência, com o tempo, você descobrindo o que é que você está chorando, o que é que você se sabota, quais são os seus erros para poder transformar eles, tá? Eu ganhei um beijo de um gatinho. Sua mente inconsciente. Vai ser um momento na sua vida em que você vai procurar o equilíbrio, o ajustamento, sabe? Um equilíbrio emocional, um ser mais justo consigo mesmo, consigo mesma, sabe? De parar de só falar amém para os outros, se esquecendo de si. Precisa ter uma balança, precisa ter uma reciprocidade, sabe? Se não fazem por você, por que você se anula? Muitas vezes falando sim quando você quer falar não, né? E seu inconsciente te fala, eu tô te trazendo essas questões, essas coisas da sua vida. Por quê? Porque você precisa aprender a dizer não, tá bom? O que você resolve nos próximos 6 meses, tá? A confiar mais na espiritualidade. Né, bebê? Sua relação com o dinheiro, eu vejo vocês se comprometendo cada vez mais com a prosperidade, com o que vocês querem na vida de vocês, com suas posses. Meu Deus, Teobaldo, hoje tá difícil, gente. Liga não. O que se mantém na sua vida é abundância financeira. Disso vocês não podem reclamar aqui. Vocês buscam por uma estabilidade, vocês buscam por comprometimento. Alguns de vocês até se mantêm no mesmo trabalho, tá? Mas o nível de vida que vocês têm hoje, independente das seguranças e da autossabotagem e tudo mais, se mantém. Só toma cuidado com os acordos que você faz com as outras pessoas, quem você coloca para trabalhar com você, tá bom? E seu maior aprendizado nesse momento é entender quais são suas virtudes, é ser mais claro consigo mesmo, não com os outros apenas, é consigo mesmo. Quando a gente mente para os outros, mesmo que seja uma mentira boba, a gente mente pra gente mesma. Então, seu maior aprendizado é entender que você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa cheia de virtudes, você é uma pessoa que talvez precise ser um pouquinho lapidado, mas que você tá no caminho certo,
que você é uma pessoa cheia de possibilidades, extremamente inteligente, extremamente capaz, tá? Que mais que eu enxergo aqui? Tá. A espiritualidade te sopra o tempo todo. Você é muito intuitivo. Então procura dar ouvidos para essa intuição, tá? O que mais? Cheio de pelo aqui. O relacionamento que vocês têm ou que vocês podem vir a fazer para quem não tem relacionamento, tá? Vai te trazer uma certa estabilidade e segurança financeira. Mas vocês são teimosos, né? Vocês gostam de querer ajudar os outros. Mas é preciso querer se ajudar também. A balança precisa estar equilibrada, esse é o recado, tá? O que mais? Pode ser que vocês recebam uma notícia de alguém do seu círculo social que tá manipulando, que pode ou deu uma rasteira em alguém ou pode querer te dar uma rasteira, tá? O recado aqui é calma, calma que logo você descobre. Alguns de vocês precisam prestar atenção numa mulher que não é do círculo social de vocês, tá? Para outros, aqui a moça de vocês guarda vocês dos perigos no caminho. Mentor, guia, enfim, os anjos de guarda, tá? Perceba que nos próximos 6 meses vocês vão ter muito que comemorar dentro da casa de vocês, com seus entes queridos. E alguns de vocês querem sair de algum lugar, mudar de vida, romper com o que vocês acham que causa o nó de vocês ou a situação que vocês estão vivenciando hoje. O que mais? Perceba que quem tem um relacionamento, tá? Não problematiza tanto, porque afinal de contas, sua relação é feliz. Perto de muitas das que você já teve. É um recado bem específico, vocês adaptem a situação de vocês, tá? Alguns de vocês vão conhecer alguém, um amigo, enfim, e quando vocês saírem, peçam proteção ao guardião de vocês, independente de qual for a crença. Principalmente à noite. Vocês vão ter muita sorte no acordo que vocês fizerem, tá? Pode ser que vocês venham a receber flores. Seu antigo eu precisa morrer. Isso é um recado bem específico. Todas essas inseguranças que você carrega, pensa que isso tá indo embora da sua vida, que faz parte de você, mas que... Nossa, veio mais uma. Não tenha tanta dó de você mesma.
as coisas acontecem na nossa vida porque elas precisam acontecer, que é para o nosso crescimento e nossa evolução. Alguns de vocês têm um aliado, um amigo que vão te ajudar a ter mais foco para conquistar as coisas que vocês querem conquistar, tá? Que não vão te deixar desanimar no meio do caminho. E alguns de vocês vão receber uma proposta de trabalho aqui que vai trazer muita estabilidade, tá? As pessoas que têm um gatilho de separação de pais, vocês podem fazer um ritual de Ho'oponopono, tá? O que vocês vão fazer? Vão escrever uma cartinha. Queridos pais, sinto muito por isto. Me perdoem por isto. Muito obrigada. Aí pensa na situação, tal. E eu os amo por isto. Queima essa cartinha depois e joga, fazendo as orações, claro. Acende a velinha. Quem for acender vela, acende a vela para a intenção de Saint Germain. Quem não for acender a vela, apenas queima com fósforo, tá? Essa cartinha e sopra pela janela ou joga em água corrente, tá? Para ir embora essa sensação, para ir embora esse gatilho. Alguns de vocês podem fazer um ritual que seja simbólico para tratar a dor da perda, tá? Podem, em vez de escrever para pai e para mãe, vocês podem escrever pro sentimento de perda, tá? Ou para a situação, se foi por conta de uma traição, ou porque tinha muitas brigas, ou porque teve algum tipo de violência, para a situação causadora do gatilho, tá? Muitos de vocês encontram o equilíbrio num grande amor, ou no grande amor que vão construir por si mesmos. Aqui, deixa eu ver o que mais. Toma cuidado com as pessoas que você encontrar pelo caminho. Mais uma vez, ouça sua intuição, que muitas vezes você deixa pra lá. E que mais aqui? Alguns de vocês recebem notícia de alguém do passado de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e é nóis.